E eu vou, então, agora passar, sem muitas demoras, ao professor Daniel. O professor Daniel, rapidamente falar o currículo dele, ele é professor aqui da Escola Politécnica, do Departamento de Construção Civil. Ele também é o coordenador do Laboratório de Energia Solar do IPT, e que faz certificação de painéis. Ele vai falar um pouco mais sobre isso, e ele também é professor do curso de especialização em energias renováveis aqui da escola. Então, muito obrigado, então, professor Daniel. Então, bom dia a todos. É um prazer participar aqui, agradecer o convite da coordenação. E, como o professor falou, eu tenho aqui duas frentes de trabalho. Eu vou trazer uma que é um ângulo de visão mais próximo do que acontece no mercado e na indústria, ligada aos sistemas de aproveitamento de energia solar, mais especificamente ao aquecimento solar de água. Tá? Então, toda essa base que foi apresentada pelo professor Simões pode ser aproveitada, toda essa energia que a gente consegue aproveitar aqui no Brasil pode ser utilizada para o aquecimento de água. E o setor da construção civil tem grande interesse nesse uso de energia. Quer dizer, a gente usa essa energia nas nossas casas, nas edificações que a gente ocupa, e existe, então, todo um sistema de produção, de entrega para os clientes, de controle de qualidade, do qual eu participo lá no laboratório do IPT. Então, vou fazer uma breve introdução aqui nesse contexto, só para o ponto de vista ficar mais claro. Tá? Então, é o Laboratório de Conforto Ambiental, Eficiência Energética, Sistemas Prediais, tá? Sistemas prediais de água quente, principalmente, da área de habitações e edificações lá do IPT. Passar para o próximo, por favor. Será que... O controle está na mesa, professor. Obrigado. Muito bom. Então, como é um ponto de vista um pouco diferente do que a gente tem aqui na escola, né, na Poli, no departamento, então, só para contextualizar, para aqueles que não conhecem o IPT fica aqui do outro lado da avenida, ao lado da escola, do prédio da Civil e do Biênio. Tá? E o foco tem várias frentes de trabalho lá no Instituto. A que a gente vai dar destaque aqui é essa, de testes, ensaios e análises, tá? Em que há uma proximidade muito grande com a indústria, principalmente, e uma interface também com os consumidores, para garantia do desempenho dos produtos. Tá? Então, tem outras frentes de pesquisa, ensino, não vão ser objeto aqui da nossa conversa hoje. A gente vai focar principalmente nessa parte de teste e análise, que é um serviço que é oferecido para a indústria. Então, nas linhas de trabalho, a gente está muito focado aqui, então, no setor da construção civil, pensando em desempenho energético, principalmente, tá? Em conjunto também com o pessoal da área de energia, que tem uma frente também de trabalho em outras fontes, mas também na parte de solar. Então, é a fusão aqui dessas duas áreas, construção civil junto com energia. Então, na área que a gente está inserido, lá o laboratório, tem uma frente ligada à energia solar, e aqui eu vou dar um destaque um pouco mais para frente, nessa infraestrutura de testes de equipamentos que fazem o uso da energia solar como fonte primária, tá? Mas não está só restrito a isso, quer dizer, a gente tem toda uma área de apoio que envolve segurança das edificações, conforto térmico e acústico, né? Então, tem câmaras anecoicas, tem equipamentos que fazem mapeamento de holografia acústica, né? Sobreposição de ruído em cima de imagem, para achar fonte de ruído em máquinas e equipamentos, nível de isolamento sonoro. Então, todo esse contexto que envolve a física das construções está sendo coberta por essa área. Então, nossa visão é um pouco mais ampla, vai até o sistema como um todo da edificação. O assunto, então, que a gente vai discutir aqui hoje é o uso da energia solar para o aquecimento de água. Então, aqui um exemplo clássico
de uma residência unifamiliar, por exemplo, em que a gente tem uma aplicação que é o uso da energia solar para aquecimento de água para banho. Então, que temperatura que a gente está falando? Por volta de 42 graus, tá? Na média, para o uso sanitário, né? E a gente vai ter, então, um sistema predial de água quente, um sistema hidráulico, que aqui na figurinha está separado em duas partes, né? Água quente e água fria. Água quente seriam essas linhas vermelhas e a água fria, a linha azul. Tá? Então, se a gente imaginar aqui como funciona o sistema hidráulico da residência, a gente tem uma linha de água quente, uma linha de água fria, e as duas se encontram normalmente no ponto de consumo, onde o usuário vai misturar, vai temperar essa água para chegar na temperatura de conforto que ele deseja usar. A estratégia aqui é usar a energia solar, convertida em energia térmica, aquecendo essa água até uma temperatura adequada para essa finalidade. Então, a gente tem aqui no desenho coletores solares. Por que eu estou chamando aqui de coletor solar? É a nomenclatura que foi escolhida aqui no Brasil. Tá? Então, nos livros de texto, no material técnico do Inmetro, sempre quando for a energia solar usada para o fim térmico, para o aquecimento de água, o termo que vai ser encontrado é coletor solar. Então, aqui a gente vê os coletores solares aquecendo a água que está armazenada num tanque. Esse tanque, se tiver o propósito de armazenar a água a partir da energia solar, também vai ser chamado de reservatório térmico. Tá? Se ele estiver sendo usado para outras finalidades, por exemplo, aquecimento elétrico ou gás, o termo mais comum é boiler. Mas, no caso do solar, ele é reservatório térmico. Então, eu tenho aqui a radiação chegando na cobertura, uma área reservada para os coletores. Essa água vai ser aquecida, vai ser armazenada aqui no tanque, no reservatório térmico, e, posteriormente, quando houver a demanda do usuário, essa água vai ser encaminhada via sistema predial de água quente para os pontos de consumo, que, no caso de uma residência, vão ser a torneira de água quente, de uma pia do banheiro, pia da cozinha, pode ter uma linha de abastecimento de uma máquina de lavar roupa, de lavar louça, ducha para tomar banho. Tá? E aí, no setor da construção civil, dependendo do padrão da residência, do poder aquisitivo, vamos dizer assim, né, do número de eletrodomésticos que essa família vai ter, esse consumo, essa demanda de energia para a residência, pode alcançar 30%, 40% da demanda de energia dessa casa. Então, é uma porção importante de energia que é dedicada para essa finalidade. Claro, quanto mais fria for a região, quanto maior for a latitude, provavelmente o clima vai exigir mais água quente e essa demanda pode até aumentar. Né? Países mais frios do que o Brasil podem usar também essa energia para a calefação, mas não é o caso aqui, é muito, muito raro ter esse tipo de finalidade. Então, como atender essa demanda? Bom, para eu chegar no ponto de consumo com 42 graus, e eu vou misturar água fria com água quente para chegar na temperatura de conforto, eu vou ter, então, uma temperatura na rede de água quente de até 60 graus. Quanto mais quente tiver a água na rede de água quente, mais eu posso misturar com água fria para chegar na temperatura que eu preciso. E no reservatório central, eu posso chegar até temperaturas de 85 graus. Então, com o sistema convencional, o coletor solar plano, que a gente vai dar uma olhada com mais calma um pouco mais para frente, a gente consegue chegar com uma certa frequência em temperaturas acima de 70 graus no reservatório térmico. Então, é uma temperatura... Pergunta? Pode falar. Eu ia perguntar, esse reservatório térmico, ele tem uma divisão física entre água fria e quente, ou a separação é só pelo... Bom, meu nome é Bruno, sou da engenharia mecânica aqui da Poli mesmo. Eu queria perguntar, esse reservatório térmico, ele tem uma divisão física para água fria e quente, ou é só pela diferença de temperatura mesmo, gradiente de temperatura da água? Tá. Em termos de abastecimento, o abastecimento é feito em paralelo. A água fria vem da caixa d'água e vai direto para o ponto de consumo. O reservatório, ele fica responsável exclusivamente pela água quente. Tá? Mas dentro dele pode haver uma estratificação.
A ideia é sempre fazer a captação no ponto de saída de água que estiver mais quente. Então, nesse caso do desenho, seria o ponto mais alto possível. Como ele trabalha sempre cheio, então ele vai abastecer com a temperatura mais alta que tiver lá dentro. Tá? Então, esse sistema aqui vai ficar a cargo de entregar o abastecimento de água quente e, dependendo do ponto de consumo, o usuário vai ajustar essa temperatura. Então, é interessante saber que a gente tem aqui esses limites. Esse limite de 60 graus acaba sendo até por uma questão de segurança do usuário, para evitar que, no caso de uma criança ou um idoso, possa ter ali uma queimadura, algum problema de temperatura mais elevada, né? Muito bom. Então, olhando mais de perto aqui o sistema de aquecimento de água, a gente vai ter, então, a radiação solar aquecendo a água que está nos coletores. É importante lembrar que o sistema está sempre cheio de água. Tá? Não tem a saída da água quente esvaziando o tanque. A saída da água quente automaticamente vai gerar a admissão de água fria. Tá? Então, eu tenho todo o sistema aqui cheio de água, o coletor e o reservatório. Conforme a radiação solar vai esquentando a água aqui no coletor, essa água vai ficando mais leve, ela vai diminuindo a sua densidade, ela vai querer subir para o reservatório térmico, que deve estar com a água um pouco mais fria, mais densa, e vai descer aqui, então, para os coletores. Então, essa circulação aqui, nessa configuração do sistema, acontece de forma automática, natural. Tá? Desculpem. Natural. Então, é o sistema que a gente chama de termosifão ou circulação natural. Só por diferença de densidade da água, esse sistema vai circulando. E o interessante é que ele se autoajusta em função de quanta radiação solar eu tenho chegando. Então, se tiver muito sol esquentando muita água, vai circular um pouco mais. Se tiver pouco sol ou de noite, não tem circulação nenhuma, porque eu não tenho água quente sendo gerada aqui. Água quente sendo gerada aqui. Então, percebam que não tem partes móveis, não tem bomba. É um sistema todo autorregulado. Essa configuração aqui realmente ela é muito interessante para residências, para casas que tem uma demanda ali para uma família. Tá? Aqui, só para a gente terminar de analisar o desenho, tem uma questão que vale muito para o momento que a gente vive hoje, que é a convergência de múltiplas tecnologias para atender a demanda do usuário. Um breve histórico, nos anos 90, quando o aquecimento solar começou a fazer mais propaganda, a tentar entrar no mercado de forma mais com indústria mesmo, com fabricantes fazendo divulgação, havia um receio, uma disputa entre aquecimento solar e o nosso conhecido chuveiro elétrico. Né? Então, um queria pintar o outro como um adversário. Qual não foi a surpresa no início dos anos 2000, quando rapidamente eles perceberam que eles podiam ser parceiros nessa empreitada? Por quê? Porque o sistema convencional solar tem uma resistência elétrica dentro do tanque. Então, se eu não tenho sol suficiente, tem uma resistência elétrica dentro do tanque que vai entregar energia ali para chegar na temperatura que o usuário precisa. Só que essa forma de aquecer a água tem suas vantagens, mas tem também suas desvantagens. A principal delas é não enxergar a demanda do usuário. Você vai esquentar a água independente de ter ou não demanda do usuário. Então, você pode estar gastando mais energia elétrica do que você precisaria gastar. E é aí que entra essa parceria que começou nos anos 2000 e hoje ainda continua com muito sucesso, que é a entrada do chuveiro na ponta do consumidor. Então, o sujeito continua tendo uma ducha dentro do banheiro. Ao invés de ser uma ducha que a gente chama de ducha fria, que não tem o elemento para aquecer, ele pode ter um chuveiro elétrico ali, só que ele só vai acionar o chuveiro quando a água quente não for suficiente para o uso que ele pretende. Então, você dispensa o uso da resistência elétrica aqui, deixa esse sistema funcionando exclusivamente a partir da energia solar, e se o usuário começar a tomar banho, então ele abriu aqui água quente, não está quente o suficiente, ele entra com aquecimento no ponto aqui com o chuveiro, só para completar aquilo que ele precisa.
Claro que originalmente a ideia era ter um chuveiro dito inteligente, que modulasse a potência só conforme a demanda de energia. Mas esse equipamento acabou ficando um pouco caro para o mercado para o qual se pretende essa solução. Então, em pesquisas de campo, percebeu-se que um chuveiro com 3, 4 estágios já é o suficiente para atender esse tipo de situação. Então, o usuário, dependendo da época do ano, ele põe lá no modo 1, 2 ou 3, primavera, verão, inverno, e já consegue ajustar a temperatura do banho, economizando bastante energia elétrica. E isso deu também uma abertura no mercado que às vezes se sentia um pouco inseguro ao ir para a energia elétrica, a energia solar. Então, como ele tinha o chuveiro na instalação, ele não se preocupava se o aquecedor solar não funcionasse, né? Mas rapidamente, com poucas semanas de uso, os usuários já percebiam que era um grande negócio ter esses dois sistemas funcionando em conjunto. Então, não tem água quente suficiente, ele aciona o chuveiro. Tem água quente na temperatura além daquela que ele esperava, ele abre a água fria e mistura para tomar o banho sem acionar o sistema elétrico do chuveiro. Tá? Então, desde os anos 2000, já tem aí então quase 20 anos de histórico, essa configuração aqui é considerada campeã em termos de eficiência e de economia de energia para sistemas unifamiliares. Então, para casas, apartamentos em que você tem um sistema dedicado para uma família usar. Tá? Muito bom. Aqui tem mais algumas informações que são da parte hidráulica, né? Quer dizer, tem a estratégia de manter o sistema aberto para a atmosfera aqui, né? Com esse respiro, para você não ter exigência de sobrepressão sobre o equipamento, ele fica mais leve, mais barato, inclusive, de fabricar, e a segurança é bem maior se você trabalha com ele aberto para a atmosfera, não tem risco de sobrepressão, né? E tem também aqui a presença de uma das soluções possíveis, que é um sifãozinho aqui, para evitar que a água aquecida no reservatório térmico suba para a caixa d'água e se misture com a água fria no reservatório, que seria exclusivo para água fria. Tá? Então, essa configuração aqui, quer dizer, hoje em dia, uma casa que se preocupa com a questão da eficiência energética, essa deveria ser provavelmente a primeira alternativa a ser analisada. Claro que aqui é uma versão simples, né? Eu poderia ser num sistema maior, não ser o chuveiro, mas ser um aquecedor de passagem, que poderia ser a gás ou elétrico também, e atender multipontos de uso. Não precisa ser o chuveiro só na ducha. Poderia ser um sistema que atende 3, 4 banheiros, e você tem, em linha com o aquecedor solar, um aquecedor de passagem que vai atender essa demanda conforme a dinâmica do usuário exigir. Então, a alternativa para ganhar uma escala maior, e aí você tem um arranjo com coletores com uma bateria de coletores, uma área coletora maior, é usar o sistema bombeado ou circular, ou circulação forçada, né? Então, aí você ganha liberdade para colocar coletor e reservatório em qualquer cota, porque quem vai vencer essa diferença de altura vai ser a bomba que vai circular essa água, e aí é claro, né, se eu tenho a bomba, eu preciso ter um sistema de controle que vai supervisionar as temperaturas da água e vai definir, a partir de uma programação, quando interessa ou não circular essa água. Tem várias estratégias, a mais simples é detectar se está havendo aquecimento no coletor. Então, está tendo elevação de temperatura significativa no coletor, eu aciono a bomba e começo a circular a água. Se eu percebo que essa elevação de temperatura está muito baixa, desligo a bomba e fico esperando um momento mais oportuno. Claro que isso pode estar associado com timers, com sensor de radiação, aí a complexidade pode ir bem além do que eu estou explicando aqui, né? A questão é que com essa configuração, com a circulação por bomba, abandonando a circulação natural, eu posso ter sistemas de 5.000, 10 mil litros ou 10 metros cúbicos de água armazenados para atender um prédio, por exemplo, né? Um prédio de vários andares. Então, aqui nessa alternativa, a gente ganha essa escala, essa liberdade, que no outro sistema por circulação natural fica mais restrito a volumes menores. Então, 200, 300, 400, 600 litros. Tá? Então, reservatórios aí para uso de uma família. Muito bom. Sim. Sou o Gerhard do Cimatec.
A saída de consumo da água está em cima. Se eu coloco em cima, eu tenho mais água quente, só que eu tenho um volume de água menor para ser aproveitado. A saída fica sempre em cima ou eu posso deixar no meio? No caso, a preocupação com o volume nessa configuração não vai ter relação com a altura da saída, porque o sistema está sempre cheio e ele é abastecido por baixo. Não, mas a saída está em cima. Se o volume, a caixa d'água diminui com o consumo, ele vai sempre estar no nível da saída. Você diz o nível aqui dentro? Não, do tubo da saída. Se o volume da caixa d'água vai diminuir, eu não vou ter mais água para sair. Dessa caixa aqui? Não, na saída de consumo, o 7. Aqui? Isso. Ah, perdão. Ó. É que o 7 aqui... Não é o 7, mas a linha de respiro. consumo. A linha de consumo. Se o volume da caixa d'água baixar, por exemplo, perto do número 2 ali, Aqui. no meio do tanque, eu já não tenho saída de água quente. Não, ele trabalha sempre cheio. A proposta aqui, ele sempre está cheio. Essa caixa d'água fria, ela está configurada de uma forma que, se sair um pouco de água quente para consumo, automaticamente ele já abastece o reservatório aqui. Entendi. Então, a saída de água quente, até do ponto de vista hidráulico aqui, né, nesse caso, depende, inclusive, de uma pressão aqui de abastecimento de água fria. Ah, perfeito. Desculpa. Tá? Está claro. Tá claro. Então, seria uma exceção ter um tanque. Existe em algumas configurações, mas é algo que não é a regra desse nível abaixar aqui dentro. A ideia é sempre ter ele cheio aqui. Né? Perfeito. Tá? Ah, sim. Faltou. Se faltar água, não tem jeito. não vai sair água quente aqui, é verdade. Tá? Tá. Inclusive, essa estratégia para... não vi isso. Essa estratégia para residências aqui mais simples, né, serve como um acréscimo de reserva de água. Né? Fica uma instalação mais resiliente em termos de, se tiver uma falta d'água, você tem um reservatório aqui de água quente para ajudar a abastecer. Né? Dependendo da configuração que você coloca, você consegue usar um pouco dessa água. Acho que o que é interessante a gente lembrar aqui, eu não destaquei quando eu comentei a respeito, é que o reservatório ele resolve um problema que uma série de outras tecnologias ainda estão tentando resolver, que é o armazenamento da energia. Né? Então, assim, esse sistema, funcionando dessa forma, ele armazena toda a energia solar do dia no reservatório na forma de água quente. Eu comecei o dia com essa água a 20 e poucos graus, e num dia ensolarado eu posso terminar com essa água a 60, 70 graus. O que é esse ΔT? É a energia solar que eu armazenei lá dentro. Tá? Então, é algo interessante, porque eu consigo fazer isso já para atender a finalidade, eu não vou ter outras conversões depois. Por isso que a eficiência desse sistema, depois a gente vai dar uma passada nisso, acaba sendo bem elevada. Muito bom. Então, uma rápida passada aqui pelos principais componentes. Claro que o sistema clássico funciona com o coletor solar plano, aqui tem 3, né, um atrás do outro. Para ter uma ideia do tamanho, esse pequeno tem 1 metro por 1 metro. Esse maior deve ter 1 metro por 1,80, alguma coisa assim. E quando eu tenho o sistema bombeado do slide anterior, eu consigo fazer sistemas de porte maior, que podem servir, inclusive, como pré-aquecimento para outros processos. Então, tudo bem, talvez depender só da energia solar para um processo industrial pode ser um pouco arriscado, mas se ele funcionar como um pré-aquecimento e depois eu entro no sistema convencional só para completar o que falta, eu tenho uma economia importante de energia e tenho confiabilidade no sistema também. O mesmo raciocínio do chuveiro, mas aplicado agora para um sistema, por exemplo, uma caldeira, uma máquina que usa água quente no processo. Né? Isso é interessante porque a indústria tem uma demanda grande de energia e muito dela é energia térmica, é calor. Então, alguns processos podem ser atualizados usando o sistema desse, por exemplo, como pré-aquecimento. Né? A gente tem a aplicação, então, que eu descrevi para vocês, que é a principal na construção civil, que é o aquecimento de água para banho. Isso é feito usando o coletor solar fechado. Né? Ele é fechado porque ele tem um vidro na frente, um isolamento no entorno, o absorvedor ele está abrigado.
né? Ele tem uma carenagem em volta que vai proteger da perda térmica para o ambiente. Em contrapartida, tem um outro produto que é bem mais barato, mais simples, que é o coletor aberto. Esse módulo aqui, são 4 módulos que estão conectados. Esse módulo deve ter aqui uns 40, 50 centímetros por 2,20. Então, é um módulo grandão. E por não ter, ele é um coletor aberto, né? Então, por não ter o vidro e o isolamento térmico, ele vai trabalhar em temperaturas mais baixas, da ordem de 35 graus, né? Para atender a demanda, que para aquecer uma piscina está adequado, né? Então, são equipamentos para finalidades diferentes, os dois são considerados coletores planos. O coletor, então, fechado, que vocês vão encontrar na literatura como glazed, porque tem o vidro, e o aberto, que vocês vão encontrar na literatura como unglazed, porque não tem o vidro, tem essas finalidades muito bem separadas, principalmente fora do Brasil. Tá? Como o clima aqui no Brasil é muito generoso, né, tem muito sol, às vezes você encontra algumas funções cruzadas, né, mas isso não é recomendável. Eu coloquei aqui também um coletor com tubos a vácuo, que funciona de forma similar ao coletor plano. Quer dizer, o comportamento dele é de um coletor fechado, só que o isolamento dele é muito superior, porque ele isola o absorvedor do entorno usando o vácuo. Então você não tem perdas por convecção ou condução nesse elemento, né? Então são tubos que ficam na vertical aqui, quer dizer, na inclinação de um coletor convencional, e funciona da mesma forma, né? Ele aquece aqui a água e pode ter um manifold aqui, um trocador de calor, por onde a água passa e é aquecida, ou pode ser a própria água que preenche os tubos e é aquecida, e aí sobe e circula para o reservatório térmico. Tá? Então ele funciona um pouco diferente em termos de hidráulica do coletor aberto convencional, que tem a água entrando por baixo, circulando por tubos aqui e saindo pela parte de cima. Tá? Então aqui o destaque para como o coletor solar fechado, que é o exemplo principal nosso aqui, funciona. Ele tem, então, aqui ele está explodido, né, nessa imagem da esquerda. O elemento que faz a conversão da radiação solar em energia térmica é a aleta. A aleta é uma chapa fina, de cobre ou alumínio. É simples assim. Normalmente ela vai ter uma pintura com uma absortividade elevada para absorver ao máximo a radiação solar e aquecer. Ela é fabricada com uma espessura muito pequena, 0,4, 0,3, 0,4 milímetros, justamente para ela ter uma rapidez no aquecimento, uma inércia muito baixa. Então ela esquenta rápido, e o que ela vai fazer com esse calor? Ou ela vai rejeitar para o entorno, ou o que a gente quer, rejeitar para o tubo que está soldado ou encaixado nessa aleta. Então a água passa removendo o calor da aleta no coletor. Aqui está um destaque para esse elemento, né? Então a gente tem aqui a aleta integrada com tubo, aqui dá para ver melhor, né? O tubo, nesse caso o tubo é de cobre e a aleta também está de cobre, mas hoje em dia o que se usa mais é alumínio. E aí pinta-se sobre o conjunto com essa pintura seletiva. Então, essa aleta está se aquecendo, esse calor é conduzido preferencialmente para a água que está circulando aqui dentro. Então, temos aqui, no caso, 8 tubos, essa água entra por baixo, vai removendo o calor e sai aquecida por cima. Para evitar que esse calor seja rejeitado para o entorno, ao invés de ir para a água, é que a gente tem aqui na parte de trás um isolamento térmico, uma caixa para abrigar esse isolamento térmico, e na parte de cima, um espaçamento de ar, um air gap e um vidro, justamente para evitar que esse calor escape para o entorno. Mas vocês já estão desconfiados, essa altura do campeonato, que quanto mais quente tiver essa água aqui dentro, maior é a chance, maior é a tendência desse calor de escapar para o entorno, ao invés de ser conduzido para a própria água. Porque se eu tenho ar no entorno a 20 graus e a água a 70, esse calor, essa temperatura do absorvedor, vai querer escapar mais para o entorno do que para a água que já está a 70 graus. Então, isso traduz para a gente, em termos da física, aqui do funcionamento do coletor, a questão da eficiência desse sistema. Esse sistema vai ser mais eficiente quando a água que está entrando aqui estiver mais próximo da temperatura ambiente.
Ao longo do dia, conforme essa água já vai sendo aquecida pelo próprio sistema de aquecimento solar, a eficiência dele vai caindo, porque a temperatura da água da entrada está aumentando e a tendência de perder o calor para o ambiente é maior. Tá? Muito bom. Essa água vai ser armazenada, então, no reservatório térmico. Aqui é um destaque desse componente. Ele é padronizado para os volumes menores, então até 1.000 litros ele é padronizado. Ele tem essas 4 conexões hidráulicas aqui, justamente para fazer a circulação cruzada. Então, aqui chutando uma conexão, né? Uma saída aqui para os coletores, por baixo, e o retorno dos coletores aqui por cima. E depois, o abastecimento de água fria da caixa d'água por baixo e a saída para consumo aqui por cima. Sempre cheio de água. Para sair água quente tem que entrar água fria. Né? E aqui também já gera uma curiosidade a respeito da posição desse reservatório. Né? Por que ele está na horizontal? É o que hoje se pratica no mercado. Hoje entende-se que o reservatório horizontal ele é mais fácil de ser integrado na construção, embaixo do telhado da casa, por exemplo, do que o reservatório em pé. A gente não tem ainda aqui a cultura de fazer uma área técnica para colocar um reservatório térmico, por exemplo, na área de serviço. Às vezes o usuário até rejeita um pouco a presença desse equipamento. Então, o ideal, quer dizer, o que se faz hoje no mercado é praticamente dominado pelo reservatório horizontal, que consegue ser posicionado melhor dentro da casa. Aqui, então, a gente tem um reservatório interno, que hoje a grande maioria é de aço inox. Pode ou não ter a resistência elétrica, como eu comentei com vocês agora há pouco. E se tiver a resistência elétrica, vai ter um termostato que vai configurar a temperatura de uso para atender a demanda do usuário. Tá? Ele vai ter um isolamento térmico também, para evitar que aquela energia que foi captada no coletor seja perdida no reservatório. Né? O ciclo de aquecimento durante o dia, pensando em termos ideais, né? E uso durante a noite, tem uma diferença de tempo pequena até. Mas ele é projetado para aguentar até 24 horas. Então, os testes que a gente faz lá no laboratório são direcionados para perda em 24 horas até. Né? E controlar isso para não haver desperdício dessa energia. Então, um uso que é hoje já estabelecido é o uso desses sistemas em habitações de interesse social. Então, um grande número de sistemas foram, milhares, dezenas de milhares, foram instalados em habitações de interesse social, que é o nome que se dá hoje para essas casas que são financiadas por programas habitacionais, né? Programas do governo, federal, estadual. Né? Claro que como a gente aqui do IPT está ligado ao governo do Estado, a gente teve mais interação com a CDHU, mas tem também os programas federais que incorporaram esse tipo de sistema. Então, dá para ver aqui, isso são casas, cada casa é uma família. Essa casa aqui, por exemplo, ó, dá para ver o coletor solar e o reservatório está aqui embaixo do telhado. Então, do ponto de vista estético, a interferência fica muito pequena, porque aqui foi previsto ser instalado o sistema já na implementação do conjunto. Esse aqui do lado não tinha sido previsto, foi colocado depois que o projeto já estava pronto. Então, o sistema todo ficou aqui do lado de fora. Esteticamente fica um pouco mais poluído, né, o visual, mas funciona também tão bem quanto. Né? Talvez também o reservatório do lado de fora fica mais exposto às intempéries. Dentro do telhado é um pouco melhor. Nesse último caso, meu nome é Uri. Nesse último caso, onde é que você coloca a caixa d'água, que tem que estar numa elevação mais alta? Isso. A caixa d'água tem que estar numa cota um pouco mais alta. O ideal é que a cota mínima dela esteja no topo do reservatório. O que acontece aqui, como foi feita uma adaptação, né, o abastecimento desse sistema aqui é feito diretamente do abastecimento da rua, né, da concessionária, vamos dizer assim. Então, o que se faz aqui? Não sei se vai dar para ver. Em cima do reservatório térmico tem uma coisinha preta aqui, né? Um tanquinho preto. É um tanquinho desse tamanho. Ele vai fazer o papel da caixa d'água aqui. Né? Então, na verdade, o abastecimento, nesse caso aqui, é em paralelo. Vai da rede da concessionária, vai para a caixa d'água, rede de água fria. E vai para esse tanquinho preto aqui, que tem uma torneira de boia também, igual tem na caixa d'água.
ele serve só para receber água da rua e abastecer o reservatório térmico aqui. Né? Então, isso é resultado dessa adaptação, vamos dizer assim, necessária para quando o sistema não está totalmente integrado. Né? Então, vamos dizer que o ideal é que a gente consiga ter esse tipo de configuração, que, inclusive, é mais interessante do ponto de vista estético. Né? Muito bom. Brevemente aqui, até sabendo que já foi discutido bastante a parte de energia solar, de radiação solar anteriormente, mas alguns itens que, por incrível que pareça, algumas instalações pecam nessa conferência, que é, na hora de fazer a instalação, tem que checar se tem sombreamento. Então, claro, no caso de uma casa, é fácil de identificar, né? Se tem uma árvore, tem um prédio, mas às vezes ao longo do ano essa sombra muda. Então precisa ter alguém que entenda um pouco dos cálculos que foram apresentados anteriormente, para saber qual é a projeção das sombras e ver se você não vai ter uma época importante do ano sombreando aquela área que você pretende usar para converter a energia solar. Né? Tem que também ter uma área compatível com a demanda de energia que a edificação vai ter. No caso da casa, fica evidente que a área é pequena. Quer dizer, aquele coletor solar que estava ali, é no estado de São Paulo, ele deve ter 1,5 metro quadrado de área coletora. Quer dizer, no tamanho do telhado ali não é nada. Mas a gente tem uma tendência importante, principalmente nas cidades médias e grandes, de verticalização. E aí a verticalização dificulta muito o aproveitamento da energia solar. Não só térmico, como qualquer outro uso. Porque você começa a ter uma concentração, uma demanda muito concentrada de energia, incompatível com a área que você tem disponível, ocupada. Né? Então, fazendo uma estimativa aqui do que a gente vê por aí, quer dizer, quando você tem até 3, 4 andares, é relativamente simples você conseguir configurar uma área coletora para aquela demanda de energia. Passou de 6, 8 andares, já começa a ficar difícil dependendo da demanda. Você tem muita concentração numa área pequena, então isso é algo a se pensar em termos de eficiência energética, mas aí num ângulo mais do planejamento urbano. Né? Quer dizer, quando eu deixo verticalizar demais, eu sei que eu posso estar deixando de lado ou dificultando o uso de uma solução baseada em energia solar. Eu sei que tem toda uma estratégia para tentar usar a fachada dos edifícios também, né? Mas o aproveitamento em fachadas é bem menos favorável do que o da cobertura, tá? Por conta dos ângulos de incidência e tal. Muito bom, então essa é a questão ligada à área coletora e à orientação da superfície. Né? Então a superfície absorvedora, a área transparente, as aletas, tem que estar direcionadas, no nosso caso aqui, para o norte. Né? Só quem está ali para cima, bem para cima do Brasil, ali que está Roraima, essa parte, que tem ali, estão lá no Equador, que aí não faz muita diferença, mas para a grande maioria, sudeste, centro-oeste e sul, que é onde está a maior demanda, a gente tem essa preocupação. Quanto mais eu me desvio do norte geográfico, menor vai ser a eficiência. Né? Claro, dá para fazer os cálculos, mas isso já é algo intuitivo, o mercado já entende que um desvio de até 30 graus tem um impacto pequeno na instalação. Quando começa a avançar um desvio maior que 30 graus, é bom parar e fazer um projeto detalhado para entender quanto eu preciso acrescentar de área para compensar essa perda. Tá? Preciso me preocupar também com o espaço na construção para ter a área de produção, né, conversão de energia e o armazenamento, que é o reservatório térmico. A gente já conversou sobre isso. E uma parte muito importante, né, é uma parte muito sensível da construção civil, que é qualidade, durabilidade e manutenção do desempenho. Quer dizer, o sistema de aquecimento solar ele tem uma vida útil esperada, do ponto de vista do usuário, similar ao de uma janela, uma porta, uma parede. Ele não quer ter que trocar isso a cada 5, 6 anos. Não é um eletrodoméstico como outro qualquer que ele tira da tomada e põe um outro no lugar. A intervenção é relativamente grande. Então, há uma preocupação, e aí que entra o trabalho do laboratório, junto com outros organismos, para garantir, para ajudar a garantir uma disponibilidade de produto que seja ajustado à expectativa do usuário, né? Em termos de durabilidade e manutenção do desempenho. Quanto? 15, 20 anos, alguma coisa assim. Né? E é claro, né, essa tecnologia já é consagrada, já está estabelecida no mercado.
o custo-benefício na ponta, tem que ser na ponta do lápis. Quer dizer, a economia que esse sistema vai gerar, em termos de redução do consumo de energia convencional, tem que pagar o investimento no sistema. Senão, o mercado não aceita. Então, o sistema de aquecimento solar, ele tem que ser pago, ele tem que se pagar em poucos anos com a economia que ele vai prover de energia elétrica, ou gás combustível, GLP, gás natural. Tá? Muito bom, isso tudo está num contexto, num esforço grande, nos últimos já 30 anos, que o Inmetro e o programa, o Procel, que rodava dentro da Eletrobras, tem para tentar subir a eficiência energética das edificações. Então, quando falo em edificações, estamos falando dos eletrodomésticos como um todo, e o aquecimento solar está dentro desse contexto. Tá? E nesse esforço de aumentar a eficiência energética desses edifícios, a gente tem, então, a coordenação do programa nas mãos do Inmetro e da Eletrobras, a participação dos laboratórios, fornecendo ensaios de desempenho desses produtos para garantir a qualidade deles no mercado, e os organismos de certificação de produto, que são empresas, são entidades de terceira parte que fazem o meio de campo do processo de certificação. Quer dizer, eles pegam a amostra, levam no laboratório, pegam o resultado e apresentam para o Inmetro, dizendo, olha, esse produto está ok. Eles são meio que corresponsáveis com o fabricante no que diz respeito à qualidade do produto. Tá? Em termos desse processo de certificação, tem uma sequência toda de ações. O que interessa para a gente aqui é que tem uma série de ensaios que vão validar o desempenho. Esses ensaios são espelhados em normas internacionais, então são requisitos compatíveis com o que se pratica no mundo. Tá? E, é claro, é feita uma amostragem para fazer essa verificação de desempenho. No que diz respeito ao coletor solar, tem uma bateria, então, de ensaios pelos quais o coletor passa. Claro que o mais interessante para nós aqui é o desempenho térmico, que vai trazer para a gente a eficiência do coletor. Quanto de radiação solar esse coletor está convertendo em energia térmica. Tá certo? Tem também ensaios mecânicos, de resistência à temperatura, choque térmico interno, externo. Então, são situações a que são submetidas o coletor para ver se ele não dilata, trinca, deixa entrar água, vaza. Tá? O destaque que eu vou dar aqui, então, é para o desempenho térmico e para o ensaio de carga mecânica, né, que aplica ali uma pressão na cobertura de vidro. Tem uma relação grande com a segurança do coletor, principalmente se você pensar que ele está em cima de uma cobertura, então se soltar alguma coisa ali tem um certo risco. Né? Então, a instalação onde a gente faz o ensaio de desempenho térmico é uma instalação indoor, então uma câmara, em que a gente coloca o coletor solar. Então, aqui dá para ver as costas do coletor solar. Né? Então, essas costas do coletor solar estão voltadas aqui para o piso e a frente está voltada para o simulador solar. É um conjunto de 8 lâmpadas. Para ter uma ideia da escala, deixei aqui o nosso artista do laboratório exposto. Né? Então, é uma sala alta, tem uns 8 metros de pé direito, e a gente consegue projetar aqui, então, no plano do coletor, então, com incidência perpendicular, até uns 1000 watts por metro quadrado. Tá? Então, resumidamente, o teste é o seguinte: a gente sabe quanto de energia está entrando, tem um sistema de escaneamento ali da energia, com varredura, usando um radiômetro, para garantir que o que a gente está jogando nas lâmpadas está chegando na superfície de testes, né, no plano do coletor. A gente sabe quanto de energia está entrando e a gente tem uma instrumentação, que não dá para ver aqui, que mede a elevação de temperatura da água no coletor. Então, a partir de quanto está entrando de energia solar e quanto está saindo de energia térmica de elevação da temperatura da água, a gente consegue saber a eficiência térmica desse coletor. Tá? Tem uma série, claro que essa câmara tem uma série de controles e condições de contorno que precisam ser observadas. Né? Talvez a mais interessante aqui para ser comentada é uma barreira de infravermelho. Tá? Então, se vocês observarem aqui na frente das lâmpadas, tem uma estrutura azul aqui, né? Um frame azul.
Esse frame azul está aí para evitar que o calor da lâmpada chegue na amostra. Não é o calor da lâmpada que vai esquentar o coletor, é a radiação que ela está emitindo. A gente quer só que tenha troca por radiação, né? Não que o calor aqueça a água, aqueça o meio ali entre o coletor e a lâmpada. Então, essa barreira aqui serve para diminuir, naquele gráfico que o professor Simões apresentou, o excesso de infravermelho que teria, né, os comprimentos de onda mais longo, por conta da temperatura dessas lâmpadas. Tá? Muito bom. Aqui, essa foto é para vocês terem uma ideia de como fica bem claro aqui, bem iluminado, né, quando o simulador está ligado. Né, aqui está um pouco mais estourado aqui o contraste, mas fica assim bem como se você estivesse num sol no Nordeste, ao meio-dia, aquele céu limpo e o sol batendo bem ali no plano. Tá? É uma condição muito favorável, porque se você tem uma condição muito favorável, você consegue ter uma incerteza menor na hora de fazer o teste. Tá? E esse aqui é um resultado adaptado do livro, então são curvas teóricas, né? Não é um resultado de ensaio propriamente dito, então está um pouquinho mais otimista do que a gente costuma observar nos testes de laboratório, mas eu trago essa figura adaptada do livro para a gente enxergar a diferença entre os dois produtos aqui, os dois coletores que a gente olhou aqui com mais detalhe. Né? Então, o coletor plano fechado, que é o que é usado para aquecer água para tomar banho, ele tem mais ou menos esse jeitão aqui, a curva. Né? Então, como eu disse, é uma curva teórica, talvez ela está um pouquinho mais para cima do que os produtos efetivamente conseguem, mas um primeiro ponto que já deveria despertar aí o interesse de vocês é que... Não, primeiro vamos olhar aqui o que tem no gráfico. Né? Tem a eficiência aqui, e essa variável estranha aqui a gente pode entender da seguinte forma. Né? Bom, aqui é a diferença de temperatura da água sobre a radiação que está chegando no plano. O que eu posso traduzir aqui para vocês é o seguinte: o começo desse eixo, a água está entrando no coletor quase na temperatura ambiente. Então, o ambiente está a 20 graus, a água está entrando no coletor a 20 graus. Aqui no meio, mais ou menos, essa água já deve estar a uns 40 graus, mais ou menos, entrando no coletor e ela vai ser aquecida ainda. E aqui no finalzinho do gráfico, ela já vai estar a uns 80 graus. Mais ou menos, quer dizer, ela vai entrar no coletor já a 80 graus e vai ainda tentar ser aquecida. Se vocês lembrarem alguns minutos atrás, eu disse para vocês, quanto mais quente a água entra no coletor, menor é a tendência de o calor ir para a água e se escapar para o entorno. Então, o coletor plano fechado, ele tem essa curva que mostra isso para a gente. Quer dizer, quando a água está entrando quase na temperatura ambiente, a gente chega em eficiências, eu vou atenuar aqui um pouquinho, em produtos do mercado, na casa dos 70% a 75%. 70% a 75% de conversão da radiação solar que está chegando no plano para aquecer a água. Isso é muita coisa. Tá? E conforme a gente vai indo aqui, essa água vai esquentando, então, quando estiver lá nos 40 graus, essa eficiência já vai cair bastante, claro, né? Vai estar abaixo dos 50%, vai estar uns 40%. E quando eu tiver com essa água chegando a uns 70, 75 graus, ela vai ser quase zero. A água entra, quase não ganha nada e sai. Mas também se a água estiver entrando nessa temperatura no aquecedor solar da minha casa, a água já deve estar quente o suficiente. Não tenho que me preocupar em esquentar mais. Né? Claro que não é esse valor que aparece na etiqueta do produto, né? Na classificação do produto em termos de eficiência. O que se usa é um valor médio, né, para ficar mais fácil para o consumidor e para o mercado também apresentar. Então, o que aparece na etiqueta do produto, que o Inmetro publica, é a média da eficiência dessa curva aqui, que é feita mais ou menos até esse ponto. Então, vai ficar aqui um intervalo grande aqui para captar essa média, ficando aqui numa faixa aqui, né, intermediária. Muito bom. Aqui, para comparar, a gente tem o coletor plano aberto. O plano aberto ele não tem isolamento térmico, não tem o vidro. Né? Então, por isso que conforme sobe a temperatura, ele cai rapidamente a eficiência. Né? Mesmo assim, até por não ter o vidro e estar totalmente exposto, ele tem um ponto de partida aqui até um pouco mais eficiente que o coletor fechado. Né? Mas ele rapidamente, quando a água começa a entrar a 25, 30 graus, já cai bastante. Tá?
Eu trago esse gráfico para mostrar para vocês que a informação que vem na etiqueta de um coletor fechado e de um coletor aberto não pode ser comparada. Você não pode projetar um sistema e falar, esse coletor aqui aberto tem tanto de eficiência, esse fechado tem tanto. Os números não são na mesma base, porque a média do coletor aberto é feita aqui, ó, num início com temperaturas mais baixas, enquanto a média da eficiência do coletor fechado é feito num espectro aqui muito maior. Tá? Esse é um equívoco comum que a gente vê acontecendo por conta dos consumidores e às vezes até de alguns projetistas. Muito bom, aqui um destaque para o ensaio de carga mecânica, em que a cobertura de vidro é testada, então tem pistões e ventosas para testar se esse vidro está bem fixo. Enfim, tem aqueles outros ensaios todos que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Do ponto de vista do reservatório térmico, o destaque principal é a perda de energia, então tem uma limitação para essa perda passiva de energia. Isso é medido também em laboratório. É função do volume. Quanto maior o volume, mais restrito é. Né? Mais restrito é o valor de perda, é um valor de corte, não é classificatório. Tá? Então, aqui alguns tanques sendo testados na câmara lá do IPT. Eu não falei, mas tem ensaios de segurança elétrica também, né, para garantir a segurança do usuário. E essas são as etiquetas, então, que são disponibilizadas para o mercado. Né? Tem a etiqueta do coletor, do reservatório e uma outra que envolve o desempenho do sistema em conjunto. Então, esse aqui leva em conta o sistema como um todo, inclusive a tubulação, né, entre o coletor e o reservatório. Então, tem perdas embutidas aqui do sistema que aqui não estão embutidas, né, que aí é só o componente. Tá? Então, você vai ter informação da classificação, em termos do desempenho, produção por área e por aí vai. A gente tem uma legislação vigente aqui no Brasil, né? Tem a certificação compulsória, então os produtos no Brasil hoje são obrigados a serem testados nesse programa. Tem leis de incentivo, umas já em vigor, outras sendo revisadas. Então, a cidade de São Paulo é uma que está revisando essa lei agora. Tem leis também na esfera federal sendo elaboradas, né? A principal delas, pelo menos até onde a gente sabe, até o momento, é tentando incentivar, na verdade, autorizar as cidades a dar desconto no IPTU para quem tem alguma fonte renovável, não é só solar. Tá? E aqui uma visão do mercado. É uma visão aqui do ponto de vista da Associação Brasileira, né, para mostrar para vocês que é um mercado com muita coisa acontecendo. Tá? A gente tem aqui um histórico de milhões de metros quadrados instalados por ano e uma área acumulada crescente aqui. Tá? Então tem muita gente trabalhando nesse setor, tem muitos fabricantes, instaladores, projetistas trabalhando nesse setor aqui no Brasil. Aqui a distribuição geográfica do lado esquerdo, como eu falei para vocês, né, a demanda de água quente é maior no sudeste, sul, um pouco do centro-oeste, também é onde tem mais gente, né, a população é maior, então o mercado está muito concentrado aqui, e também, por conta desse tipo de aplicação, muito no setor residencial. Né? O grande desafio do futuro é tentar usar tecnologias derivadas dessa que eu apresentei hoje para começar a entrar no setor industrial. Isso hoje ainda é, eu diria, incipiente. Tem projetos de pesquisa acontecendo, algumas iniciativas acontecendo, mas em termos de escala ainda é bem pequeno, perto do que já tem hoje no setor residencial. Aqui do ponto de vista do mundo, né, internacional, para mostrar que o Brasil tem uma posição interessante também no mundo. Né? Aqui é a instalação acumulada, no último relatório da Agência Internacional. Então a gente tem aqui o Brasil, a China está fora da escala, né, mas o Brasil aqui entre os primeiros em área instalada, né, de aquecimento solar. E aqui em ritmo de instalação. Então, nós temos aqui o Brasil com ritmo de instalação também importante, perto dos outros países aqui relacionados. Né? Aqui visões para o presente e futuro. A gente vê que há uma oportunidade de convergência de tecnologias. Né? Então, a gente já testamos lá no laboratório alguns protótipos que fazem a fusão entre energia solar, térmica e fotovoltaica.
Então, explicando rapidamente, o que a gente tem ali é um trocador de calor, retirando o calor das costas da célula fotovoltaica. A maioria das tecnologias fotovoltaicas, né, tem queda de eficiência com aumento da temperatura. Como o Brasil é um país muito quente, isso prejudica um pouco o desempenho. Então, você pode aproveitar uma parte desse calor e retirar via um trocador similar ao coletor solar. Claro que o desempenho fica um pouco abaixo em termos térmicos, mas há um ganho que pode ser somado ao ganho de eficiência do fotovoltaico, que dá uma eficiência global interessante, né? A questão é saber se esse produto mais complexo tem um custo competitivo no mercado, né? Isso ainda está ainda sendo avaliado, né? Em termos de sistema, a gente vê que alguns sistemas fotovoltaicos tentam também se integrar ao solar térmico usando o reservatório térmico para armazenar energia. Então, tem já algumas tecnologias no mercado que, quando detectam que não é interessante jogar a energia do fotovoltaico na rede, verificam se não é interessante jogar essa energia no aquecedor de água e acabam armazenando energia que foi obtida a partir do fotovoltaico no tanque de água quente, né? Também ainda são coisas que estão aparecendo, não tem ainda um grande mercado instalado. E o que a gente percebe no Brasil, e também é a percepção internacional, né, da Agência Internacional, do Grupo Tarefa de Solar Térmico, é de que outras tecnologias envolvendo energia solar e renováveis estão ganhando velocidade e crescendo, e o solar térmico está num crescimento vegetativo, está sendo visto como uma coisa já antiga. E há um entusiasmo com a novidade, para os projetistas principalmente, e talvez para os consumidores, e como o solar térmico já tem 30 anos, 40 anos já consagrado, fica visto como uma tecnologia um pouco antiquada. Quando, na verdade, o trabalho desse grupo tarefa da Agência Internacional é de tentar resgatar essa informação de que é um sistema que, apesar de ser conhecido, dominado e antigo, ele é muito eficiente, perto dos outros, para essa aplicação, aquecimento de água. Então, é o que a Associação Brasileira fez na última publicação, comparando o uso da energia solar térmica para o aquecimento de água em comparação com o fotovoltaico, mostrando que, se eu tiver o uso da energia solar térmica tanto para banho quanto para piscina, né? Eu tenho faixas de eficiência aqui na casa dos 70% para banho, comparado a 15%, 18% do fotovoltaico. Quer dizer, eu tenho talvez 4 vezes mais eficiência para aquecer a água usando o solar térmico do que se eu for colocar um fotovoltaico para abastecer uma casa que tem um chuveiro, por exemplo, né? E a gente está começando a ver isso no mercado. Então, a associação está lembrando aqui a gente que, olha, para aquecer a água, pode ser interessante você primeiro retirar essa demanda usando o solar térmico, e, é claro, o fotovoltaico tem um uso muito mais versátil, atende um monte de outros eletrodomésticos. Mas, para aquecer a água, é interessante manter o solar térmico por conta dessa diferença de eficiência de 3, 4 vezes maior, né, na conversão da radiação solar em energia térmica. Então, a expectativa para o futuro é essa, né, partir para um sistema integrado, que a casa pode ter, então, um solar térmico abastecendo água quente com reservatório integrado e um fotovoltaico para as outras finalidades ali, para os outros eletrodomésticos. E é isso aí. Obrigado aí pela atenção de vocês. Não sei se... Obrigado. Não sei se tem alguma pergunta. Sem perguntas. Professor Daniel, obrigado pela aula, parabéns. Em termos de inovação, o que você acha que ainda pode ser melhorado nesse sistema, apesar de ser um sistema já de 30 anos, tudo mais? Existe alguma possibilidade de melhoria de eficiência? O que está sendo estudado em termos de científico? Existem, sim, algumas possibilidades. Algumas delas estão ligadas à expectativa de demanda de água quente e quando produzir essa água quente para reduzir a perda. Outras estão na linha do desempenho efetivo do coletor, quer dizer, aqueles pontos de contato para transferência de calor, e também
a captação de energia nas aletas. Então, tem tintas que têm tecnologia proprietária, tem máquinas de solda também, que são tecnologias que não são ainda de uso amplo no mercado. Então, tem alguns pequenos ganhos que podem ser agregados no produto. São ganhos que podem fazer um produto que está classificado como B pular para A, por exemplo. Tá? Então, muito focado então, na construção do coletor, né, nos detalhes da construção do coletor, em novos isolantes térmicos também, que podem trazer um desempenho melhor, na geometria e também no casamento do sistema com a demanda de água quente, para não ter energia desperdiçada, vamos dizer assim, no sistema de aquecimento. Então, na inteligência de operação, principalmente no sistema de grande porte, vamos dizer assim, tá? Onde tem o controlador, ali pode ter um espaço também. Agora, são ganhos incrementais. A gente está muito perto do que o desempenho teórico prevê. O que acontece é a questão do custo-benefício. Quer dizer, vou dar um exemplo simples. O número de tubos de subida. O mercado sabe que quanto mais tubos eu tiver, quanto menor for a distância entre os tubos, mais eficiente vai ser o coletor. Mas quanto custa colocar tubos a mais? Quanto o mercado vai pagar? Então, isso acaba sendo um limite. Né? A tecnologia já está tão no mercado que acaba não motivando, vamos dizer assim, o fabricante, às vezes, a avançar nessa direção. Mas tem, sim, pequenos ganhos, pequenas soluções que podem trazer ganhos incrementais. Certo. Aí, só por curiosidade, no IPT, o que vocês mais estudam ali em termos desse sistema? Hoje, o IPT, a grande parte de atividade que a gente tem lá é prestação de serviço para a indústria. Então, a gente ajuda a indústria na sua iniciativa dessas soluções que eu comentei agora, né, de configuração, de materiais novos, materiais de, enfim, configurações diferentes, trazer para o laboratório, ver se tem possibilidade de ter um resultado positivo. Se a expectativa for essa, colocar na bancada de trabalho, testar, ver se a eficiência está superior e, depois de confirmado, ver se o produto, com essa novidade, atende os outros requisitos convencionais que eu listei ali que o programa exige. Tá? Então, a gente fica entre a iniciativa principalmente do fabricante ou do projetista, de ter um sistema diferente, e conduz isso para os ensaios, para validar esse resultado na prática, né, do produto. Obrigado. Sim, uma pergunta. Em termos de mercado consumidor, você falou muito do mercado residencial, basicamente. Mas existe um nível superior, que seria o mercado, digamos, de hotelaria, etc., que exigiria equipamentos maiores. Mas a minha pergunta é sobre um terceiro nível, quer dizer, na parte de outros mercados, por exemplo, indústrias de tinturaria, indústrias alimentícias, etc., que fazem uso de água quente, não tem uma aceleração da instalação de sistemas térmicos para suprir, termossolares, para suprir essas necessidades nesses segmentos. A gente não tem escutado muito de conversão para energia termossolar desses segmentos industriais. Bom, o ponto de vista que eu tenho aqui é o ponto de vista dos fabricantes, né, que é o que eles reportam para a gente do que acontece no mercado. Tem uma demanda, sim. Essa demanda costuma ser atendida com esses produtos convencionais. O que a gente vê acontecendo fora do Brasil é que tem outros produtos mais sofisticados que envolvem concentração solar para chegar em temperaturas mais altas, que hoje não estão disponíveis no mercado nacional. Quer dizer, você consegue importar tem alguns projetos de pesquisa que se propõem a montar protótipos, né, mas não é um produto de prateleira. Esse limite mais baixo de temperatura é que acaba jogando esse setor para a estratégia do pré-aquecimento. Quer dizer, ele entra como pré-aquecimento e depois joga a responsabilidade no aquecedor de segundo estágio para chegar nas temperaturas mais altas. O esforço que a gente vê, principalmente na Europa, é tentar disponibilizar produtos que chegam em temperaturas bem mais altas, usando o concentrador solar. Só que a construção, a operação do sistema é bem mais complexa do que essa que eu descrevi aqui. Então, há uma certa preocupação. O custo de investimento também é maior.
Então, quando você vai na indústria, a análise de investimento é muito mais rigorosa, há uma insegurança de instalar um sistema que ainda é muito inovador. Então, aonde a gente vê esse tipo de solução é quando ela está casada com algum projeto de pesquisa. Então, tem alguns projetos de pesquisa que estão trazendo, sim, sistemas que atendem essa demanda que exige uma temperatura mais elevada. Mas, em termos de mercado, pelo que a gente escuta da Associação dos Fabricantes, ainda é incipiente. Não tem essa aceleração. Pelo contrário, a percepção do mercado é esse que eu falei no final, de que talvez a tecnologia está ficando um pouco esquecida. Ela deveria ser a primeira opção para aquecimento de água e ela não está sendo, em muitos casos, né? Então, hoje está tendo de tentar resgatar esse produto e não de talvez avançar em novos mercados. Talvez, se fosse mais ousado, poderia aparecer mais. Se o professor Daniel permitir, eu queria fazer um comentário sobre isso também. Nós não vamos ter aqui na nossa apresentação a questão da energia solar térmica de alta temperatura, mas esse é um mercado muito interessante ainda, que não é padronizado, né, como o caso do aquecimento de água residencial de baixa temperatura, mas é um mercado que o Brasil já existe alguns projetos, acho que lá na Bahia, se eu não estou enganado, de produção de vapor de água com energia solar. Mas como o professor Daniel falou, agora você precisa de concentração. Então, só essa circulação natural e esses tipos de coletores não são suficientes. Você tem que ter, talvez os evacuados possam chegar a temperaturas mais elevadas, né? Formar vapor, né? Os coletores de tubos evacuados talvez possam chegar. Então, esse não é uma padronização. Aí você teria, cada projeto teria que ser desenvolvido especificamente para aquilo lá. Pode ser que, se houver uma demanda grande, depois você tenha a padronização de equipamentos também. Se tem mais uma pergunta e a gente encerra, tá? Professor, Francisco, trabalho com projetos na empresa Ingridium. Em termos dos ensaios para certificação, é feito algum teste para evitar congelamento da água, evitar a quebra do vidro dos coletores? É feito, sim. Eu passei meio rapidinho na lista, porque ela é um pouco comprida, mas tem 2 testes que são opcionais. O fabricante que escolhe se ele quer ou não incluir. Não é obrigatório pelo programa, que é o de congelamento e de impacto. Então, o congelamento é feito em câmara fria para testar se a água dentro do coletor congela e estoura o coletor e pode ter ali os danos consequentes desse congelamento. E o de impacto no vidro também, que simularia uma chuva de granizo, vamos dizer, né? Para ver se ele suporta essa situação, né? Então, tem sim esses 2 ensaios, mas eles são opcionais. Não são todos os fabricantes que garantem esse desempenho, esse requisito, né? A maioria não se declara como resistente ao impacto ou resistente ao congelamento. Até porque são poucas regiões no Brasil que têm essa situação tão rigorosa, né, em termos de clima. Ok, pessoal. Então, muito obrigado, professor Daniel, pela sua excelente apresentação, é muito esclarecedora. Pessoal, então agora só algumas instruções, nós damos um intervalo agora, às 2 horas a gente volta. Lugar para almoçar aqui.